Capítulo 159 Primeiros ponteiros com o ancião. Vendo as reações do primeiro ancião Yang Gan, Zhao Feng acrescentou: discípulo aqui usaria os pontos de contribuição para trocar pela habilidade. No clã, pontos de contribuição poderiam ser trocados por habilidades mortais de nível alto. Seus pontos não são suficientes para negociar por ele. Além disso, mesmo se você tivesse o bastante, não poderia. O primeiro ancião balançou a cabeça. Zhao Feng fez uma pausa e Yang Gan explicou: precisa-se de 200.000 pontos para uma habilidade mortal de nível ápice e a pessoa deve estar no sexto céu do reino ascensionado ou mais. 200.000 pontos. Sexto céu do reino ascensionado. O coração de Zhao Feng ficou frio e ele sabia que não havia nada que pudesse fazer. Ele não tinha atingido nenhuma das exigências. Pelo contrário, ele estava longe de ambos. Ele nunca teria pensado que os requisitos para uma habilidade mortal de nível ápice eram tão altos. Irmão Zhao, as habilidades mortais de nível ápice não são algo que você pode tocar. Especialmente as 9 mudanças da técnica parede de ouro, até os anciãos têm dificuldade em treiná-la ao mais alto nível. Yang Gan suspirou enquanto falava até aqui. O desejo de Zhao Feng era muito alto. Yang Gan nunca tinha ouvido falar de ninguém no segundo céu do reino ascensionado pedindo uma habilidade mortal de nível ápice. Somente os anciãos no clã Lua Quebrada poderiam aprender algumas. Quanto às habilidades espirituais, os anciãos talvez não sejam capazes de compreendê-la. Porque você está escolhendo as 9 mudanças da técnica parede de ouro. O caminho do fortalecimento corporal é difícil e você já tem uma base sólida, entrando no reino ascensionado com seu corpo. Por que não passar mais tempo no seu forte? Como a sua força mental? Os olhos do primeiro ancião cintilavam enquanto olhava para Zhao Feng. O último entrou no pensamento profundo enquanto ouviu isto e de repente, compreendeu que as palavras do primeiro ancião eram lógicas. Por que continuar escolhendo o fortalecimento do corpo? E escolher as 9 mudanças da técnica parede de ouro, que está tão longe. Os 9 ranks do reino consolidado eram a base. Naquele tempo, Zhao Feng tinha entrado no reino ascensionado com seu corpo, o que fez sua fundação muito sólida. Mas a questão era agora que ele tinha entrado no reino ascensionado, ele não tinha que escolher o fortalecimento corporal ou as 9 mudanças da técnica parede de ouro. Além disso, os olhos de primeiro ancião eram afiados e ele descobriu que Zhao Feng tinha uma energia mental forte que se originou de seu olho esquerdo. Zhao Feng só conhecia um áspero ápice da força mental e ele não sabia como usar este tesouro adequadamente. Depois de pensar por um tempo, Zhao Feng tomou sua decisão. O que você acha? Os olhos do primeiro ancião ficaram cerrados. Mestre, está correto? Eu não deveria continuar me concentrando no fortalecimento do corpo. Talvez não seja o melhor caminho para mim. Zhao Feng assentiu com a cabeça. Embora sua linhagem lhe facilitasse a absorção de energia, o caminho do fortalecimento corporal não era suave. Vendo Zhao Feng entender tão facilmente, o primeiro ancião ficou um pouco surpreso e pensou: a compreensão e entendimento desse pirralho é bom e ele não parece ser um tipo de pessoa que adere a tudo. Então por que ele não desistiu da palma do vento e trovão? Infelizmente, eu alcancei os limites da técnica parede de prata. Zhao Feng suspirou pesarosamente. Veng. Uma fina camada prateada apareceu em seu corpo, o que fez Zhao Feng parecer uma estátua de gelo.
Este era o 11º nível da técnica parede de prata. Corpo perfeito? O quê? O primeiro ancião e Yang Gan ficaram chocados. Eles nunca teriam pensado que Zhao Feng tinha atingido um nível tão elevado no fortalecimento do corpo. Apenas seus músculos sozinhos poderiam afastar os cultivadores no terceiro céu do reino ascensionado. O irmão Zhao definitivamente tem a chance de lutar por uma das vagas para o julgamento da Cordilheira Flutuante agora. Yang Gan ficou extremamente surpreso. Não era que ninguém tivesse treinado seus corpos para o mais alto nível de uma habilidade mortal, mas os números eram extremamente baixos. No entanto, nenhum deles era tão jovem quanto Zhao Feng. Quem disse que seu forte não era o fortalecimento corporal? As sobrancelhas do primeiro ancião se contraíram ligeiramente. Ao mesmo tempo, admirava a decisão de Zhao Feng. Se fosse alguém que tivesse treinado seus corpos a um nível tão alto, eles desistiriam tão facilmente. Até mesmo ele estava se arrependendo de dizer isso agora. Talvez Zhao Feng realmente fosse talentoso nas artes do fortalecimento corporal. Pensando até aqui, o primeiro ancião riu novamente, não é como se não houvesse nenhuma chance. Mesmo que seus pontos de cultivo e contribuição não sejam suficientes, você ainda pode obter as 9 mudanças da técnica parede de ouro. Mestre, por favor, fale. Coração Zhao Feng pulou. Julgamento da Cordilheira Flutuante. O primeiro ancião disse uma palavra de cada vez. Julgamento da Cordilheira Flutuante. Yang Gan trocou olhares com Zhao Feng. O julgamento da Cordilheira Flutuante é um ponto de viragem importante. Com poder suficiente, pode-se obter habilidades mortais de nível ápice e mesmo armas e habilidades espirituais. O primeiro ancião sorriu fracamente. As mandíbulas de Zhao Feng e Yang Gan caíram. O que há de tão misterioso sobre este palácio da Cordilheira Flutuante? Como ela pode ter habilidades espirituais? Se você obtiver uma habilidade mortal de nível mais alto do palácio, você pode trocá-la com as 9 mudanças da técnica parede de ouro. O primeiro ancião explicou. Zhao Feng entendeu o que ele quis dizer. Mesmo anciãos estavam esperando as recompensas de lá de dentro, mas havia restrições quanto à idade e ao cultivo. Há outro ponto-chave. Se você tiver um talento muito alto em uma determinada área, você pode receber uma herança. O primeiro ancião riu novamente. Ouvindo isso, a frequência cardíaca de Zhao Feng acelerou e até mesmo Yang Gan tinha cobiça em seu rosto. Zhao Feng finalmente soube por que o julgamento da Cordilheira Flutuante era tão importante agora. Obrigado, mestre, este discípulo aqui está de saída agora. Zhao Feng não ficou por muito tempo e ele logo saiu, deixando para trás o primeiro ancião e Yang Gan. Com seu desempenho na caverna secreta da Lua Escarlate e nível de fortalecimento corporal, ele deve ser capaz de participar do julgamento da Cordilheira Flutuante. O primeiro ancião murmurou. Mestre, você quer que eu o ajude no julgamento? Perguntou Yang Gan de repente. Ele não sabia o que o mestre tinha em mente para este discípulo. Não? O primeiro ancião foi decisivo, o julgamento da Cordilheira Flutuante é extremamente importante para você e só se pode participar uma vez. Dos discípulos que irão você é o mais forte, sendo assim você deve agarrar bem esta possibilidade. Este discípulo entende. Yang Gan deixou escapar um suspiro em seu coração.
parecia que sua posição no coração do mestre era inabalável e não podia ser movida por um discípulo externo. Além disso, alguém que treinou a palma do vento e trovão pode morrer a qualquer momento, então não havia sentido em colocar muito sentimento em Zhao Feng. Observando Yang Gan ir, o primeiro ancião murmurou para si mesmo: eu não posso acreditar que Zhao Feng tem tal determinação para desistir rapidamente do fortalecimento do corpo, ele parece uma pessoa calma e de cabeça fria. Então por que ele não desistiu da palma do vento e trovão? Depois de deixar a área do primeiro ancião, Zhao Feng entendeu que ele já tinha construído uma base sólida e ele não precisava trabalhar no fortalecimento corporal por enquanto. De uma nova perspectiva, ele deve caminhar no caminho que era mais adequado para ele, porque essa é a decisão mais lógica. Portanto, ele não precisava forçar-se a treinar as 9 mudanças da técnica parede de ouro. O caminho do fortalecimento corporal é lento e ele gasta muitos recursos, o que diminuiria muito a minha velocidade de cultivo. Quanto mais Zhao Feng pensava, mais razão via. Além disso, até mesmo o primeiro ancião, como um estranho, tinha visto que Zhao Feng tinha uma força mental anormal. Para os próximos dias, Zhao Feng se preparou totalmente para o julgamento da cordilheira flutuante, bem como para as vagas para o mesmo. Havia apenas 10 pessoas que poderiam ir, então a competição seria extremamente feroz e muitos estariam no terceiro céu do reino ascensionado. Não era apenas Zhao Feng que estava trabalhando duro, os outros discípulos internos estavam todos trabalhando duro também. Lin Fan, às vezes, vinha para treinar com Zhao Feng. Desde que completaram a missão anterior, Lin Fan usou a generosa recompensa para ajudar-se a alcançar o segundo céu e ele facilmente venceu Xuzi há alguns dias atrás. Era preciso saber que Xuzi, que havia alcançado o terceiro céu há meio mês, não era adversário de Lin Fan. O talento de Lin Fan não era alto, mas ele era como Zhao Feng. Ambos tinham integridade e imenso poder de batalha, o que lhes permitia lutar contra outros que tinham o cultivo mais elevado do que eles. Zhao Feng e Lin Fan começaram a trocar movimentos em seus pátios. Táticas da lâmina ondas inversas. Lin Fan segurou uma espada antiquada e a brandiu como se estivesse cortando ondas de água. Habilidade mortal de nível alto, eu não posso acreditar que você aprendeu tão rapidamente. Zhao Feng riu levemente e usou sua palma do vento e trovão, que empurrou Lin Fan para trás. O último não só tinha uma habilidade mortal de espada de nível alto, ele também tinha uma arma mortal de nível baixo e Zhao Feng precisava de 70% de sua força para vencer Lin Fan em 20 ou mais movimentos. Sabendo que outros cultivadores no segundo céu do reino ascensionado nem sequer durariam alguns movimentos, mesmo que Zhao Feng usasse apenas 70% de sua força. Obrigado, irmão Zhao, por me dar essa habilidade de espada, mas mesmo assim eu ainda não sou seu adversário. Lin Fan era grato e ligeiramente amargo ao mesmo tempo. Mesmo que ele tivesse recebido um monte de pedras de cristal primordial e pontos de contribuição, eles ainda não eram suficientes para uma habilidade mortal de nível alto. Zhao Feng pensou que Lin Fan era confiável, então ele deu as táticas da lâmina ondas inversas que ele tinha obtido do edifício oco e ninguém suspeitaria devido à enorme recompensa que tinham recebido. Zhao Feng, sua força está perto do quarto céu do reino ascensionado e não há definitivamente nenhum problema com você conseguir um lugar. Mas por que não comprou uma arma para aumentar sua força? Lin Fan sugeriu. Arma? O coração de Zhao Feng tremeu um pouco,
porque seu arco de corda dourada não era mais adequado para ele. Além disso, o julgamento da cordilheira flutuante estava chegando, então ele deve obter uma arma para aumentar sua força total. Pensando até aqui, Zhao Feng caminhou para a divisão de missão do clã. Divisão de missão do clã. Zhao Feng viu o vice-chefe Zhang e imediatamente disse-lhe o seu propósito. Eu posso dar-lhe 20% de desconto aqui? Velho Zhang riu. 20% de desconto. Os olhos de Zhao Feng tornou-se uma linha devido ao seu sorriso. 20% de desconto não era algo que qualquer um poderia obter. Logo, o velho Zhang levou Zhao Feng para a sala das armas. Todos os ferreiros trabalhavam na divisão de missão clã e havia certas áreas para a troca. As fileiras de armas tinham todos os tipos diferentes, brilhantes, afiadas. Elas fizeram um borrão nos olhos de Zhao Feng.